Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Bar no Fim da Galáxia. Eu sou o Jay, seu apresentador, e hoje vamos falar da série que fez moletões brancos com capuz venderem de forma astronômica. Eu sou o Polim e Ezio é nome de bicha velha. Eu sou o Caio e eu tô até hoje esperando a Ubisoft anunciar o DLC do filme do Assassin's Creed. Eu sou o Diogo e a única coisa boa do Assassin's Creed 3 é que ele acaba. E-mails! E-mail, irmão! E-mail! Canelada! Aí a gente toma porra de um processo porque fica copiando as paradas dos outros. Foi Muito assim? Muito bem. Como assim que eu nosso podcast nunca decolou. Como vocês já viram no episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa saga, essa série que apareceu como uma tentativa de spin-off de Prince of Persia e hoje acho que é tão famosa quanto o Cipá Mágico, porque Prince of Persia meio que morreu. Quem que é Prince of Persia? Que é isso? Prince of Persia é um jogão, cara. Joguei Prince muito. of Persia é o jacaré da Altian. Olha aí. Aí eu já entendi, já me relacionei já, pô. Gosto. Mas antes da gente começar o episódio, eu gostaria de deixar um recado. Se você gostou desse nosso episódio, desse nosso podcast, segue a gente no Twitter, @barnofim, Bar no Fim da Galáxia. Tá lá, manda mensagem, diz o que você achou, o que você curtiu, o que você não curtiu. Se quiser mandar alguém tomar no cu, você pode também mandar. Não sabe? Se você quiser mandar alguém tomar no cu, você pode mandar o Polim tomar no cu. Pode ser. A gente redireciona todas as ofensas pro Polim, ele absorve, ele tanca por todos nós. Então fiquem à vontade. Porra. Polinho é puro por nós. Exato. Aliás, além de mandar mensagem, fiquem livres para mandar cerveja também. O mais importante é isso aí, galera. A gente, Afinal de contas, é um bar. entendeu? A gente não tem nem preferência. A gente bebe Taipava. Mentira, não bebe Taipava, não. Bebemos Taipava? Bebe local, cara. Serve? Local, Itaipava, a gente não entendeu. Eu só não aceito álcool 47. Se for 90, eu tô aceitando. 47, não. É, meio chato, né? Bom, em 2007, durante a E3, uma época em que o PS4 tava ali se mostrando a nova geração junto com o Xbox 360, nós somos abençoados com essa novidade que a Ubisoft lança. Um trailer bonitaço de Assassin's Creed 1. Caio, conta pra nós, o que diabos é Assassin's Creed? Assassin's Creed é o seguinte: é um árabe que, na ausência de bombas, ele usa armas de combate corpo a corpo e ele passa a lambida em geral, entendeu? Ele mata todo mundo e se esconde no meio da galera, levando em consideração uma coisa muito importante que é só ele usava roupa branca na época dele e ele conseguia se misturar no meio da galera que usava roupa de qualquer outra cor. Não. O primeiro Assassin's Creed é o único que fazia sentido o assassino estar de branco por causa dos monges. Ah, então tá. Então desculpa, é o É o contrário. Ezio, cara. É o Ezio. Não, o primeiro assassino não, Altair? Sim, não. É dele que ele tá falando, a gente tá falando dele. Eu só me esqueci que nesse nosso Assassin's Creed 1 tinha os monges. Os monges todos foram extintos da raça humana depois do Assassin's Creed 2, não tem mais monge, tem qualquer outra coisa Acabou menos. monge no Brasil, acabou monge no mundo. Acabou. Não sabia dirigir um camelo, não sabia pilotar uma charrete. Acabou, não tem mais monge. Pra mim é isso aí, é o cara árabe aí que matava todo mundo aí, porra, botava pra fuder aí. E é o que eu me lembro, era a lembrança boa que eu tenho do Assassin's Creed. Agora fica aí pros outros amigos aí pra passar qual é a perspectiva deles do Assassin's Creed. Bom, então eu vou puxar aqui, cara. Gostei muito de alguns. Alguns eu não joguei, até porque Não, porra, do primeiro, caralho. do primeiro, cara, eu li o livro. Entendeu? Do primeiro eu acho que eu só li o livro, eu não joguei. Porra, tu fez a pior coisa, tu lê livro de jogo. Tá errado. Então, você pode falar. Falou o menino que leu The Witcher inteiro. Mas o The Witcher é um jogo de um livro, não o caminho inverso, seu animal. Pô, não sabia. A pessoa se silenciou, a pessoa... Eu não sabia, desculpa a ignorância. Entendeu? Porra. Caralho. Mas assim, cara, nunca joguei o Assassin's Creed 1, não. Acho que
Quando eu peguei, já tava muito adiantado e, tipo... Mas você conhece a história do Assassin's Creed 1, você leu o livro? Sim, li o Então, o livro. que você acha de como história, como Como história, eu acho trama? porra, é uma trama muito boa, cara. Cara, tipo, vários elementos ali de históricos que você tem, tipo, e os enredos são muito bons, cara. Tá, mas conta pra gente então qual é esses enredos e qual é esse trama do primeiro Assassin's Creed. Aí você forçou a amizade. Calma aí que eu lembro. Tem a porra do Desmond, que é um personagem super esquecível que a gente não precisava ter que aturar. Que é um bartender, que combina bem com o nome do nosso programa. Cara, eu não lembrava que ele era o bartender. Ele era bartender, eu acho que a única informação relevante dele pra mim é isso, que ele trabalhava com álcool. Uhum. Ele é sequestrado pelo Abstergo. Abstergo? Abstergo, é. Isso. E ele é colocado no ânimos para poder reviver as memórias ancestrais. Aí ele começa a reviver a memória do Altair. Ah, olha só, deixa eu pontuar junto aqui com o Diogo. Ele trouxe essa pontuação muito boa, que a base de toda a cronologia de Assassin's Creed é um combate lendário e infinito entre dois grupos, o grupo dos assassinos e o grupo dos templários. Eu vou dizer o que eu acho que eles querem. Os dois querem ter o controle de tudo. Só que, né, na perspectiva que o jogo te passa, alguém tem que parecer mocinho e alguém tem que parecer bandido. E no caso do que o Diogo falou ali, a pontuação que eu tô trazendo é que a Abstergo, ela faz parte do bonde dos bandidos. Dos templários, correto. Isso, os templários. Que não estão envolvidos com o Mr. Catra, tá? Nossa! É outra coisa. Até porque eles seriam os necromantes, não os templários. Mas isso aí é verdade. O contexto histórico, né? É tipo assim, você lida com personagens reais, personagens da nossa história que são reais. Pô, você tem encontros com o Ricardo Coração de Leão, entendeu? Osama Bin Laden. Não, é Saladino. Não. Era Saladino, entendeu? Saladino. Você tem um evento histórico que são as cruzadas, que é uma parada maneira. E um ponto importante, eu acho que é uma coisa muito legal. O nome Altair em árabe, entendeu? Significa aquele que voa ou águia. Olha só que curioso, não? Águia eu sabia, aquele que voa não é novidade. A tradução correta seria aquele que voa. Mas como vocês falaram, o próprio Assassin's Creed ele propôs essa ideia de ter duas tramas acontecendo ao mesmo tempo. A trama do jogo em si, a história do assassino que você está conhecendo, e uma trama mais por baixo, que é o que seria a verdadeira história do jogo, talvez, em que você conta essa disputa que acontece até os dias de hoje entre os Templários e a Ordem dos Assassinos, com o objetivo de encontrar, a gente vai falar mais pra frente, os objetos sagrados. Mas por enquanto, vamos nos focar apenas na história de Altair. É a famosa, aquela com negócio, né? A esquerda contra a direita, entendeu? Vasco contra Flamengo. É aquela brincadeira de sempre, saudável que a gente vive, né? Não. Não. Tá falando português e várias merda. O primeiro Assassin's Creed ele se passa durante o período das Cruzadas. E a gente vê alguma série de figuras históricas da nossa história se mesclando com a história que foi inventada para esse jogo. A gente vê algumas pessoas como inquisidores não, templários. A gente chega a ver Hassan Sabah, o Sábio da Montanha, também conhecido como um dos primeiros assassinos da história. Sabah! Ou o primeiro Assamita. Isso! Olha a referência. Aí quebra mais pra mim, palhaço. Aí é Sabah, irmão, jamais. Aí é com vocês. Mas então, não só falando da história, mas vamos falar de como esse jogo ele trouxe um aspecto novo, porque ele é um jogo de stealth, a gente já estava acostumado com Splinter Cell, Metal Gear e alguns outros, mas eu acho que ele foi um dos primeiros na temática mais medieval,
Não, com parkour também. Parkour na época foi a loucura. E eu acho que um dos maiores motes de. Mote não, é mais uma das novidades mais legais foi a Hidden Blade. A faquinha no pulso. Isso. Aquilo é muito maneiro, cara. E Então- pior que os vagabundos fazendo essa porra desde sempre na internet. Eu Mas acho admirável. é totalmente não prático, cara, pra uma batalha. Cara, mas essa porra é pra batalha. O nome é Assassin's Creed, não é Cavaleiros Creed, filha da puta. Aquele negócio é simplesmente pra tu enfiar no pescoço de uma pessoa e tirar, meu irmão. Mas é lógico, filho. Pra isso que Mas- tu tem espada. Olha, o conceito do jogo, ele é pulou, esfaqueou o pescoço e foi embora. Esse é o, Exatamente né? Ué. Por isso que- É você entrar sem ninguém saber, acabar com seu alvo sem ninguém saber e sair sem ninguém saber. Apesar que no 2 é uma delícia você usar machado pra matar os outros. Exato. Até porque o machado é muito mais legal de se matar as pessoas. A machadada na cabeça é muito maneiro, cara. Não é mesmo? Não. Mas enfim, continuamos o primeiro. Mas alguém. Agora eu passo a bola pra vocês, viajantes. Eu não sabia. Eu fui fazer essa pesquisa, eu não sabia que o Assassin's Creed tinha uma relação muito grande com o Prince of Persia. Sim, Gente, não sabia. Eu não ele realmente. inicial. Porque Prince of Persia foi um jogo que eu joguei que eu tinha o quê? Uns 11 anos? 11, 12 anos? Caralho, eu nunca joguei Prince of Persia, cara. Ele inicialmente foi planejado como uma spin-off de Prince of Persia. Ele ia ser o. Na verdade, ele foi planejado para ser o que foi o Prince of Persia The Two Thrones, deveria ter sido Assassin's Creed. Só que aí o projeto segurou mais um pouco, e aí acabou continuando com a ideia de ser alguma coisa relacionada a Prince of Persia, e no fim das contas acabou que virou Assassin's Creed, obrigado, porque Prince of Persia, né, caiu em desuso ali depois da trilogia ali do Príncipe 3D. Depois que entrou o novo Prince of Persia, o príncipe que não morre. Então, só fazer uma pergunta: o Prince of Persia também é da mesma empresa, da Ubisoft? Sim. Sim. Gente, eu ia morrer não ia saber dessa parada. É porque assim, o Prince of Persia vem de uma época em que a gente não era tão preocupado, porque Prince of Persia tem lá as versões de PC lá, mega antigas, plataforma lá, né, 2D, side-scroll, e tem a versão de PS2. Na época do PS2, eu assumo aqui com convicção que eu não era uma pessoa ligada em publishers, em developers e nada do gênero. Eu não fazia ideia de quem que era Ubisoft, de quem que era... Eu só lembrava da Activision por causa de Tony Hawk. De resto... eu lembrava de algumas, por exemplo. A EA, no PS2, eu Call of Duty 2, cara. Activision? Call of Duty 2. Call of Não, Duty, Call of do Duty, Activision Call of e a Square Duty. Enix, por causa do Final Fantasy, né? São as mas Square aí- Enix era a melhor. Sim, mas a gente não ficava ligado nas outras, assim, a gente lembrava dessas por conta de referências de jogos específicos, assim, que são eternos, né? Final Fantasy. Uma informação, o primeiro Prince of Persia é de 89, ano que eu nasci, para o nosso querido DOS, Jesus. Apple II de PC, e não, ele realmente, o primeiro Prince of Persia ele não é uma produção da Ubisoft, a Ubisoft comprou ele depois, ele é de uma empresa chamada Brotherbound. Então. Que é uma história que a gente sempre fica com esse negócio da era medieval, com questões de coisas, uma cultura muito europeia, e a gente esquece que a gente tem também esse lado africano, asiático também, que é muito importante, cara. Sim. Acho que traz um pouco dessa cultura. Sempre bom, né? Quanto mais cultura, melhor. Principalmente se envolver violência gratuita. Exatamente, se envolver, matar pessoas. Como é que pode falar do 1? Tem a questão de pegar o Piece of Eden, né? Que é aquela maçãzinha dourada. Sim. Faz os bagulho lá. Vacilação do Éden. A vacilação do Éden. Que nada, é verdade. E que o mentor do Altair era um templário, se eu não me engano, né? Ele trabalhava com os templários disfarçados. Isso, Ele era um agente duplo. Agente duplo, isso. Ele era um agente duplo. Famoso, conhecido internacionalmente como cuzão. Exato. A questão da maçã, não, da relíquia lá do Éden, ele nada mais é do que uma analogia
pureza principal, entendeu? O conhecimento supremo das pessoas. Não, a maçã Não, do mas Éden aí- é a maçã do Éden do Jardim Proibido. Ô, Caio, você que é o nosso Rogerinho do Ingá, manda o nosso palestrinha calar a boca aí pro Drake. Falando merda pra galera aí. Presta atenção no que você tá falando, rapaz. Não tem nada a ver com pureza, rapaz. Isso aí Não, mas é o é conhecimento maçã. primordial, cara, que eu tô Isso aí falando. é É torta. Steve Jobs, isso aí é Steve Jobs. Tá falando da Apple. Desculpa, Paulinho, eu armei esse trocadilho aí, perdão. Pra continuar. Olha só, deixa eu só fazer um ponto e vírgula aqui pra gente já pular pro Assassin's Creed 2. O Assassin's Creed 1 é o seguinte, ele é um jogo interessante, ele foi um jogo teoricamente revolucionário porque na época em que ele saiu, ele trouxe mecânicas diferentes para jogos de ação e de aventura e puzzle, mas ainda era... A gente conseguiu perceber que ele era um jogo limitado porque ele acabou e lançaram o 2. E quando lançaram o 2, a gente viu que apesar de ter sido um jogo super maneiro, o Assassin's Creed 1 era um jogo limitado. Porque o 2 foi explosão te acabou tomar conta do verão, irmão. Mas Antes de eu começar a masturbação sobre o 2, Opa. porque o 2 o Brotherhood pra mim são os melhores jogos. Junto Certo. com o do Pirata. Black Flag. Fazer alguns adendos sobre o primeiro. A jogabilidade ainda era ruimzinha pra caralho. A jogabilidade do eu não gostava muito. Achava bem... Acho que achava- assim. Vai, Só termina. uma coisa, só fazer. O Assassin's Creed ele veio pra competir direto com o God of War, não seria isso? Não, tem nada a ver. Um Não. é Slash e o outro é Stealth. Ele era um jogo que como vinha de uma plataforma nova, um videogame mais poderoso, eles podiam agora fazer jogos mais bonitos e jogos em mundo aberto. Né? Sim, Foi um dos precursores da era sandbox. Pode-se dizer que ele que tava lá no início quando Da era confusa. Não, gente. Vocês estão esquecendo do GTA, pô. GTA é o Não. sandbox. Não, sim, mas GTA ele criou, teoricamente falando, o gênero. Eu digo, ele foi um dos precursores da era em que tudo que saía era meio sandbox. Sim. Entendeu? Tipo, o GTA fez, aí os caras lançaram Assassin's Creed, que é super livrão. Vamos fazer igual também, porra. Bota o cara num mundo grandão aí, com a história bosta, uma jogabilidade defeituosa, que todo mundo vai querer. Sabe um bagulho que era meio desgraçado do Altair do Assassin's Creed 1? Porque o jogo era no Oriente Médio, né? Templário, Rachacina, Jerusalém, Damasco. os caralho. A dublagem era toda em inglês, não tinha um puto de um sotaque. Então, a localização era problemática naquela época. Isso aí foi algo que começou a ser pensado mais depois e de certo ponto eu acho que eu até entendo eles terem feito todo o áudio em inglês, porque é prático, né? Então o Assassin's Creed 1 seria mais ou menos toma aqui, vamos lançar essa parada aí, tipo, já que tá todo mundo jogando, mundo aberto, vamos lançar uma parada, depois a gente resolve os problemas? Foi mais ou menos uma parada nova. Era um novo conceito, uma nova ideia pra chegar e mostrar pra galera, agora que a gente tem esses computadores mais poderosos, esses videogames mais poderosos, a gente pode fazer esse mundo aberto bonitão aqui, pra vocês se divertirem e aprender um pouquinho de história, porque eu acho que pra mim, essa é um pouco da parada do Assassin's Creed, é você Com certeza. curtir, ver uma época antiga que você não conhece muito e acabar dando uma pesquisada depois. É a aula de história mais divertida que você vai ter na sua vida. Porra, sem cara, um professor. Mas sabe um bagulho também que o Assassin's Creed gerou, né? É a inveja, porque, por exemplo, ele não tem que andar na rua com a porrada de gente lenta travando o caminho dele. Ele sai metendo os parkour e passa, viado. Isso Ele é um jogo motivacional, olha só. Se você não quer mais ter que andar na rua com aquele grupo de pessoas andando em fila lateral, tampando todo o caminho na sua frente, aprenda parkour. Porque ninguém vai estar na sua frente se você estiver correndo no telhado de um prédio, mas você pode ser alvejado pela polícia por achando que você está querendo assaltar alguém. É aí que entra o moletom branco com capuz. Que não. Faz isso no Rio de Janeiro que tu vai. Faz isso no Rio de Janeiro que eu quero ver o que vai acontecer. Eu acho que não.
com o sucesso todo que o primeiro Assassin's Creed fez, notas positivas na maior parte dos sites de review, ganhando tipo 7 na IGN, 9.1 no final do Game Trailers. Fazendo 2,5 milhões de cópias vendidas. Isso, a gente sabia que ia ter uma continuação, mas como seria continuar a história de Altair? Foi aí que fomos surpreendidos com um novo personagem se aproximando de uma nova época. Eis que chega talvez o mais famoso e carismático dos assassinos, o nosso querido Ezio Auditore da Firenze em Assassin's Creed 2, que teve também 2 continuações que vieram com a ideia de DLC, mas na verdade são jogos completos, como Brotherhood e Liberations. Brotherhood é gente pra caralho. Sim. O mindset dessa sacada da Ubisoft foi o fato que eles pegaram o mesmo contexto de história, jogaram em uma cidade diferente, em um local diferente, e houve um salto temporal que, cara, você não tem não é uma continuação. É simplesmente, cara, a gente tem isso acontecendo aqui também. Uns 400 anos, é uns 400 anos de diferença do 1 pro 2. Sim, mas antes da gente começar, eu gostaria que o Polim, nosso mais quer falar sobre isso, conta pra gente o contexto histórico do Assassin's Creed 2. Cara, então, eu acho que essa é a melhor parte, até porque tem o menino jogo tem uma pesquisa muito mais aprofundada, porque ele gosta dessa parte da Renascença, né? Acho que essa bola é pra ele. Porra, então... Paulinho. Escute. Eu reconheço meus amigos, cara. Eu sei os pontos fracos e pontos fortes dos meus amigos. Você é uma pessoa admirável. Agora, qual o ponto forte do Igor? Ele não tá aqui no momento. Mas enfim, cara, o Assassin's Creed 2 conta a história de Ezio Auditore da Firenze, ou de Florença. Ele nasce numa família de banqueiros. E é aquela vidinha confortável da burguesia italiana, que tá rica pra caralho por causa que eles monopolizaram o comércio de especiaria durante a Renascença. E toda a questão também da Itália naquela época ser uma região produtora de tecido, e a burguesia está muito em alta. Por exemplo, tem cidades que tem cavalheiros que são açougueiros. Os títulos de nobreza não são tão poderosos quanto as corporações, as grandes guildas comerciais. Claro, tem duques, tem barões, tem condes, mas se eles não abraçam a parte comercial, eles não são nada. Não é como a França ou a Espanha, que são estados mais fortes. A Itália, naquela época, era uma fragmentada em cidades-estados, e a burguesia era que mandava na época. Então, o Ezio nasce nesse contexto. Ele nasce em Florença, que era uma cidade famosa pela questão da educação, era uma cidade de diplomatas, de escritores, de ativistas políticos até. Se não me engano, Florença naquela época era pelos Medici, que era uma família de bancários, que no jogo dá uma perspectiva deles serem bonzinhos, mas na real não tem ninguém bonzinho na história. Não, os caras eram banqueiros, caralho. O negócio deles é dinheiro. Eu vou fazer até aqui um disclaimer, né? Geralmente, quando tu pega herói não é rico, herói é um maluco classe média ou pobre. O Ezio é o primeiro playboy, antes sem contar o Batman, que virou herói, né? Nos videogames, pelo menos. Não, geralmente o conceito do herói é o cara escolhido pra isso, pela força mística e aleatória X, que veio de um reinado. Pelo chamado, mas você não entendeu. Você não vê geralmente um maluco ricaço fazendo isso. O Punho de Ferro, o Batman, o Homem de Ferro. Sim. E o Ezio, tá ligado? O resto da galera não é rico. Geralmente esse background você se dá mais pra vilões, né? O vilão geralmente é um maluco rico. Sim, porra, o cara ainda por cima é um banco. Ou inteligente, né? Porque o que tem mais de vilão aí é doutor. E doutorado não é fácil de arranjar, não. Realmente. Foi Harvard aí. Mas aí, o cara pode ter dado uma de Ciro Gomes e falado que fez Harvard. Ou de tantos outros aí.
Continuando. E, cara, as primeiras missões do Ezio é dar um meteco com uma minazinha e fugir dos guardas, porque o pai da garota sabe deles. Sair na porrada num baile de corredor lá do A lado B com os malucos da família De Pazzi, que vão ser vilões do lado dos Templários para avançar do jogo. E apostar corrida fazendo parkour com o irmão mais velho. Um playboy. Uhum. O Ezio, assim, diferente do Altair, que a gente começa a história já como ele assassino fodão, o Ezio, você vê ele se tornando um assassino fodão. Isso. Você começa como ele, como você disse mesmo, como um playboyzinho que não queria nada, tava só pra zoar com a vida, e de repente tem um baque, uma mudança drástica na vida dele. Acho que os pais dele são mortos e... Eu lembro dos irmãos. Eu acho que só o pai. Eu não me lembro. Eu lembro que eu joguei essa porra pra caralho. Calma aí. Vai lá. O pai morre, o irmão mais velho morre e o irmão mais novo, que é o irmão no meio, também morre. Eles são enforcados depois que um amigo da família, que até inclusive a primeira missão de assassinato é matar esse cara. Um amigo da família trai eles por motivos que agora eu não lembro. Eu lembro que ele era um templário, mas eu não lembro. Porque... Não lembro a armação em si. Eu também não lembro. Uma coisa que eu acho legal é tem a família, uma das famílias mais importantes aí, né, da Itália renascentista, que são os Médicis, né? Isso. Porra. Você fala com uma porrada de gente importante. Tu fala com Lorenzo de Médici, tu fala com Maquiavel, tu fala com... Você pega a Catarina Zorfa. Zorfa? Enfim, vocês vão saber quem é se vocês jogarem no Google. Acho que esse foi também um dos mods que eles usaram pra vender o jogo. Você ia ter personagens como Maquiavel, também teve Leonardo da Vinci. Isso, eu ia falar agora, Da Vinci também. Por sinal, Maquiavel é sensacional. Ele é de uma pilharrada inacreditável. aquele ladrão que a gente conhece, o La Volpe, ele existiu. Você lembra do La Volpe? Era um maluco que era a raposa? Isso. Inclusive, tem uma lenda sobre o La Volpe que ele ia ver os tesouros escondidos ali nas paredes. Ele tinha tipo um faro por ouro. Talvez por isso o nome La Volpe. Bom, então vamos só fazer um recap aqui rápido pra gente dar prosseguimento nessa parte aqui da história, você já vai adicionar. Meteram o mexilhão feio na família do Ezio, né? Todo mundo morreu e acabou. E ele ficou putaço e não viu opção a não ser virar um assassino, porque era a maneira mais... menos complexa. Eu vou fazer o disclaimer. A mãe e a irmã sobrevivem, só que a mãe fica catatônica. Sim, a irmã ajuda ele administrando as coisas. Isso. Inclusive, falando de administrar as coisas, toda essa questão da burguesia do comércio reflete também no jogo, porque você administra a cidade, né? No 2. No Brotherhood vira Assassin's Creed Manager. Porra, eu adoro Brotherhood por causa dessa porra, cara. É até uma parte engraçada que quando você foge, você vai pra seu novo esconderijo, você encontra com um tio seu e tem aquela piada de que o seu tio se chama Mario. Ele manda a frase Ezio, it's me, Mario. Uma coisa, tipo assim, uma dica cultural que o amigo Diogo me deu, foi assistir Os Médicis, né? Aquela série que tava... Que até era com o menino Rob Stark. Ah, sim. Foi você que me indicou essa série, eu assisti. Cara, e é engraçado, né? Tipo assim, tu tá vendo o cenário, né? A fotografia do lugar, os cenários da Florença ali, né? E você pensa, caraca, daqui a pouco o Ezio vai pular ali, viado. Tô pensando. Sério, eu vi a série pensando, esse moleque morria pro Ezio. Fácil. E é realmente isso, cara. Uma coisa que o Assassin's Creed ele coloca, tipo assim, ele ambienta muito bem os seus cenários. Tipo assim, a Ubisoft é absurda. Entendeu?
O Só Kai vai falar Montreal, que sobre geralmente cuida dos do assassinos. Revelation também agora, né? Puxa aí o Revelation, Não, cara. Não, Brotherhood primeiro. Tipo assim, sobre complementando aí, já que a gente vai se manter aqui, né? É a saga mais longa de Assassin's Creed com o mesmo personagem, né? A do Ezio. E ele não só vira um assassino fodão, ele vira o assassino fodão, badass motherfucker, tá ligado? Tipo, ele vira um ponto de referência dentro da Ordem dos Assassinos no decorrer da história. Tanto que no Brotherhood, o próprio nome já sugere, né? Brotherhood, né? O translations aqui, Irmandade. E aí, Achei que fosse broderagem. Isso, na tradução localizada é broderagem. Aí, ele cria um grupo, né? Ele começa a chamar outros assassinos dentro do próprio jogo. Você, como eu falei ali, vira o Assassin's Creed Manager, que você tem que manutenir ali a sua ordem de assassinos, com vários assassinos de vários estilos, e aí manda eles para missões das quais você não participa. Você vira um Ventru. Exatamente. Ó, você tá muito referência aí. Ó, vai rolar um White Wolf patrocina nós. Pô, Mas próximo episódio é detalhe, viado. É o Paga Nós. Já falamos isso aqui, que o próximo episódio tem que ter o Léo também. Então, Tá, tudo bem. você falou do Brotherhood, que ele chegou. O Ezio chega ao seu ápice como assassino no final do Assassin's Creed 2. Você vê que ele é um cara completamente mudado, diferente. E quando chega o Brotherhood, aquele maluco pica, aquela figura aparece no trailer e de repente cai mais 4 assassinos junto com ele. Você pensa, meu irmão, não tem mais nada que esse cara não possa fazer. Agora ele tem um exército particular que entra onde quiser, passa por onde vai, e essa é toda. Acho que esse é a principal mote do Brotherhood, que é você, agora que eu sou um assassino incrível, existem coisas que só um assassino não pode fazer. Por isso eu tô montando meu exército particular de assassinos. O cara chegou no topo e falou assim, porra, não consigo alcançar mais nada, né, velho? Mas será que é porque eu tô sozinho? Porra, se fosse 2 de mim. Aí se fosse 5, velho. Pronto, é isso. Já descobri o que eu quero. Quero ter mais pessoas iguais a mim. E aí acabou, né, irmão? Aí... É muito legal isso, que no Brotherhood você tem essa sensação de que, putz, eu tenho que passar por esse canto, mas tem que passar por essa ponte, mas tem uns 8 malucos na minha frente. Eu vou chamar meus companheiros, eles vão quebrar o pau comigo, a gente vai resolver isso. Na verdade, você jogava todo mundo nos malucos e passava sozinho, né? Ou isso. Bate neles! Aí tu ia embora, tipo, valeu, galera! Mas tinha um comando dos malucos assassinarem e não tinha porradaria, não. Os caras verdade. Tirinho, dando um contexto aí pro Assassin's Creed Brotherhood, no final do 2, você vai no Vaticano e luta contra o Alexandre Borgia. O Papa Alexandre e o Rodrigo Borgia. E sim. Você pega a porra do Piece of Eden e, em vez de matar o filho da puta, você cria escrúpulo e deixa ele vivo. Aí o que acontece? Nenhuma boa ação vem sem punição. E você toma no cu, porque você tava dando um meteco lá na porra da tua cidade, Monterigone, se eu não me engano que é essa cidade. Monterigone, isso aí. Isso, aí tu tá lá passeando, olha só, comprando um canhão. Porra, tô pegando a Caterina de não sei o que, e blibli, e blá blá blá. Aparece o exército papal e te desce-lhe a porrada. Matam o Mário, viado. Pergunta agora que Mário. Nossa. Eu fico imaginando a reação do Luigi ao saber que Mário foi morto. Exatamente. Feliz, né? Que aí ele vai pegar a princesa sozinho, né? Não, você não sabe se um daqueles assassinos ali de bigode era o Luigi? Estamos na Itália. Mais de 7 aí, galera. Olha o mais de 7 aí. Aí com a parada, você é ferido e vai depois para Roma. E você começa a organizar. Se não me engano, que a gente recebe um Maquiavel. Isso. E uma família rival dos Borgia, que são os Orsini, que eles também existiram. Eles eram uma família de cardeais. Porque, porra, cardeal na época dos Borgia era, irmão, quem dá mais? Foi bagunça. O Alexandre Borgia, para subornar o colégio de cardeais para eleger ele, foram gastos, caralho, monumentais. Parada de 20 mulas carregando prataria e ouro.
o cara dando Palácio de Verão. Era um bagulho muito louco. Isso também foi o. Isso, de novo, o Assassin's Creed ele mesclando a história do jogo com a nossa pra dar uma. Pra dar aquela sensação mais de realidade, né? Que é uma parada que a gente. Nem todo mundo estudou isso na escola, eu sei. Mas é uma parada que, tipo, aconteceu que é viável, mas que no fundo tinha esse. Por trás desses jogos de poder, inquisição, haviam esses assassinos na história do jogo. Não tô dizendo que eles são reais. Na verdade, a gente não sabe. Na verdade, na Itália, cara, a Itália, como ela tinha um poder fragmentado, assassino de aluguel era um bagulho em alta. Não só assassinos, né? Porque parte do exército de Florença era de mercenários, se eu não me engano. Parte do exército de toda a cidade era de mercenários. Você tem era essa. mercenário que vinha, tipo assim, cara, do norte da Suécia até, tipo. Dentro da própria. Tipo, vinha muita gente. E dentro da própria administração do jogo, né, do Assassin's Creed Manager ali, você tinha os pombais espalhados pela cidade, né, as casinhas de pombo, que você ia lá, aí pegava uma missão lá de assassinato com o pombinho lá dentro da paradinha, não é isso? Os pombinhos do maluco lá de John Wick. O maluco do John Wick tava no Assassin's Creed ali mandando os pombinhos, aí tu pegava o pombinho com a missão. Isso é uma coisa que na nossa história real eventualmente aconteceu. Eu não sei se te dizer se realmente nessa época funcionava assim, mas houve algum momento em algum lugar do mundo em que esse tipo de comunicação para contratos de assassinatos aconteceu. Sabe qual é? Tipo, porque, né, se dependesse dos Correios, né, tava tudo em Curitiba até agora. Tudo em Curitiba no buraco negro do infinito. Assassin's Creed Brotherhood. Ainda temos alguma comunicação Parece o Rodrigo Borja, que é a família Borja, que é o grande coisa interessante você falar, você citou os Borges. Os Borges, eles fazem parte da trama principal no Brotherhood também. No 2, exatamente, sim. É porque aparece a família toda no Brotherhood. No 2 é uma família muito grande, né, galera? Tipo... Sim, mas os Borges, eu lembro que eles aparecem muito mais no Brotherhood sim. do que no 2, né? Um bagulho desgraçado, tanto o 2 quanto o Brotherhood, porra da câmera que virava às vezes e tu pulava todo troncho e caía no chão. Isso é verdade. Quesitos de jogabilidade, apesar da evolução nítida entre um jogo e outro, principalmente nesse começo da caminhada da saga Assassin's Creed, é que esses detalhes pequenos de jogabilidade, eles faziam uma diferença foda em momentos muito importantes. Tipo assim, eu vou pular daqui para lá, e aí você tinha que mexer o analógico de um jeito que, se você mexesse errado, o boneco, ao invés de pular pro lado, ele pulava para trás. E aí você caía, aí, meu irmão, aí você já largava o controle, já xingava todo mundo. A física desse jogo, dos jogos assim, já ainda não era muito boa, cara. Não, mas a Ubisoft, ela foi sempre melhorando o combate do jogo, tanto que no primeiro Assassin's Creed você não podia nadar. Já no 2 em diante, o personagem já Porra, no 2 tu joga em Veneza, né, viado? Se tu não puder nadar, tu tá fudido. Não sei. Eu achava isso legal no abraço. Cara, isso que você falou agora, lembrou que na época que eu joguei, que eu achei incrível no 2, era você tá jogando em Veneza e você podia pegar um nos barquinhos pra ficar... Velocitar. Velocitar. Eu quero velocitar. E não era uma parada muito comum você interagir tanto com o cenário assim, com aqueles jogos na época. Eu lembro que quando eu peguei o barquinho pela primeira vez, eu fiquei, caraca, mano, eu posso pegar o barquinho, que foda! Voltando no Brotherhood, tinha 3 paradas que eu achava muito maneiro no Brotherhood. Quando você conseguia liberar, você tinha que reformar o Roma comprando as lojas, né? Sim. E reativando. Quando você fazia isso, se eu não me engano, ele liberava os túneis dos legionários romanos para você fazer fast travel. A outra parada era a mecânica de você tomar as torres dos Borgia, que tinha várias torres espalhadas.
Torres são. É o amor platônico de Assassin's Creed é torres e escalar torres, né? É uma coisa que a gente não falou até agora. O mapa do Assassin's Creed, ele tinha uma função de você conhecer ele organicamente, não por você explorar o mapa, mas por você subir em pontos muito altos e ter uma das. Eagle Vision. A Eagle Vision, que é uma das marcas do Assassin's Creed. Que era aquela panorâmica bonitaça do cenário, e a partir dali você tinha um mapa aberto, porque você... Ele trouxe esse conceito de descobrir o mapa de uma maneira mais objetiva, mas que ainda assim era um tanto quanto desafiadora, porque muitos dos jogos que tinham relação com descobrir o mapa, eles envolviam você se deslocar igual um camelo pelo mapa inteiro, todos os cantos, tudo quanto é barranco. E ele trouxe essa mecânica de tipo assim, você vai ver as coisas no mapa, elas podem ir aparecendo para você, mas você tem um ponto em específico que você pode ter um pouco de dificuldade para acessar, não vai ser impossível, mas ele é importante porque ele mostra o mapa inteiro. Ele te libera tipo tudão daquela parte do mapa, que é mais prático, mas não deixa de ser desafiador, entendeu? Sim. É uma coisa que foi muito interessante. Exato, eu lembro que os primeiros, eles sempre eram... As primeiras torres que você via subindo era fácil, e conforme você ia desenvolvendo no jogo, você chegava, por exemplo, no Brotherhood, eu lembro que eu não lembro qual o nome da catedral que a gente tem que subir, que é o ponto mais alto da cidade. Ele é um dos últimos que você pega. Para você pegar nele, você tem que subir por dentro da igreja. Sim, eu lembro. Você lembra? Que ela ficava num espaço abertão e não tinha como você pular para ela de lugar nenhum. Isso! E eu achei aquilo muito, muito incrível de você ter que fazer todo o esquema por dentro para entrar nela, porque essas igrejas, elas são projetadas para serem incrivelmente bonitas, mas em questão de espaço dos andares de cima, não tinha como você fazer muitos andares, né? Então eram grandes espaços gigantes. E tinha o detalhe de que muitos desses pontos de visão, depois, não sei se no Brotherhood já tinha isso, mas muitos deles eram super defendidos, tá ligado? Tipo, sim, é um bloco vermelho no mapa que você sabe que se você demole, o nego vai te jantar na porrada, mas você precisa ir lá para poder liberar o mapa. Porra, quantas vezes a gente não correu que nem uma vagabunda pra fugir que tava entrando na porrada? Era brabo, o bagulho era sinistro. Acho que todas as vezes. Não tem uma vez que a gente não correu pra uma porra que nem uma vagabunda. Quando nada dá... Quando as coisas não dão certo, correr é a primeira opção, né? Como já diz a regra dos videogames, os vilões tendem a ter uma memória ruim. Eles esquecem. Tem uma frase que... a melhor defesa é o ataque, né? Quando você tá numa briga. A melhor defesa é um ataque. Aí chegou um mestre Shaolin e falou: a melhor defesa é não estar lá para receber um soco. Meu Deus. E? A parte de correr, eu acho que é... linkar com a parte de correr. Então, olha só, eu acho que chegou aí o momento da gente deixar essa masterpiece que é Assassin's Creed Brotherhood passar e pro fim da saga, que houve... eu me lembro de ter lido em algum lugar na época em que o Brotherhood saiu, né, na época de transição do 2 pro Brotherhood, que a galera falava muito, só Ezio, esses caras tem que ter, é o Desmond que tá vivendo o Ezio, e o Desmond também viveu o Altair. Como é que os caras não se encontram? Por que ele não relaciona um com o outro? E nos fóruns da vida, né, que eu não entrava muito em fórum na época, mas eu cheguei a ler uma coisa ou outra, e o Revelations veio justamente com essa premissa um pouquinho confusa, assim, bem pouquinho. É um micro Inception, assim, né? Você tá de Desmond, você vai viver o Ezio já no fim da sua... Chegando no final da sua idade adulta ali, já começando a ficar com os seus cabelos grisalhos, já cansado de passar lambida em geral, e o próprio Ezio começa a viver memórias do Altair. E aí eu vou deixar aí... Eu acho, assim, o Diogo tá aí, ele deve ter jogado pra caraca essa parada aí, ele pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que o Assassin's Creed Revelations, ele tem mais pano pra história interna
do jogo do que para a história do mundo de maneira geral, assim. Eu não sei se aconteceu com todo mundo, mas a história, que seria a história principal do Desmond de Assassin's Creed, ela sempre me soou muito... Não sei o que eu estou fazendo, vou jogar esse bagulho aqui no colo do player. Assim, acho que não é nem essa questão. Acho que é porque as histórias dos jogos, Ezio, Altair e os que vêm à frente, sempre me pareceram muito mais interessantes do que essa parada do Ezio, de você ter que encontrar a maçã do Éden, depois as outras armas e eram os deuses astronautas, essa maluquice Porra, toda. cara, eu acho isso tão ruim, essa porra de deuses astronautas, de civilização perdida. Não fica a cara dessa porra. Tanto que eu acho que, assim, mais pros jogos pra frente, eles começaram a cada vez menos mexer com o pessoal mexer com isso, né? Tipo assim, eu acho que eles queriam tentar interligar. Tipo assim, eu acho que no fim das contas, o que eles queriam, eu não sei se eles ainda querem, mas a impressão que eu tinha era a seguinte: eu acho que esses caras estão querendo chegar num ponto em que eles joguem no seu colo um Assassin's Creed contemporâneo. Tipo, 100% contemporâneo. Você, com o subject alguma coisa lá, né? Ou a pessoa que está sendo usada de cobaia lá, pulando nos prédios de, sei lá, Dubai. Tá ligado? Porra, mas aí tem um problema, cara. Assassin's Creed contemporâneo se chama Splinter Cell. Isso é uma parada que eu sempre fiquei pensando. Como é que Assassin's Creed ia conseguir lidar com uma mecânica de armas de fogo? Quando eu joguei os primeiros, que você tem o crossbow, ia ficar um pouco mais... Ia ficar parecendo muito Metal Gear Splinter Cell. Esse era o meu medo. Porque pra mim, a graça do Assassin's Creed era essa furtividade que você ia na faquinha, dos combates manuais, mas eles conseguiram fazer muito bem nos jogos seguintes com as armas de fogo. Mesmo que armas antigas. Mas não tem fuzil, né, viado? Não tem um fuzil. Porque você não vai pegar um mosquetão contra uma pessoa que tem uma AK-47. Então, eu acho essa ideia da Assassin's Creed ser contemporâneo vai só prejudicar o lado deles. Eu acho que eles se mantêm uma parada histórica. Eles estavam falando do Assassin's Creed. Mas, cara, olha só, a questão histórica que parte. Cada Assassin's Creed tem uma questão histórica. Tem uma questão histórica, mas, por exemplo, a gente pode chegar e pegar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Uma bosta fazer. Tá bom, Paulinho, vou desenhar. Não, antigo, nada de fuzil, de submetralhadora. Não, é mais antigo, porém, mais antigo do que. Mais antigo do que guerras envolvendo armas que envolvem pólvora e repetição. Não, eu consigo até imaginar um Assassin's Creed acontecendo durante a Primeira Guerra, porque a gente já teve um com Napoleão. É verdade, o Assassin's Creed Syndicate foi na Revolução Industrial. Foi na Revolução Industrial, exato. Não, e antes disso, cara, se você for olhar, tipo assim, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed, o próprio Black Flag, mas nem tanto. O Assassin's Creed Rogue, ele tinha trabuco, ele tinha tipo uma porra de um canhão de mão, tá ligado? Uhum. Tipo, que, apesar de tudo, era uma arma de fogo, velho. Você podia chegar ali, meu irmão, segura essa bomba aí, abraça esse bagulho aí. Mas vamos deixar isso mais pra frente, vamos voltar pro Assassin's Creed, pro Liberations aqui. Não, Revelations, isso. Perdão. Diogo, contigo. Assassin's Creed Liberations. Revelations. Tá aquela coisa, né? O Ezio tá... velho, os ossos tá doendo, afinal de contas, esses anos de parkour e pegação e porradaria ia cobrar essa cota. O joelho deve estar, ó. Pô, o joelho, a junta da mão, não existe mais. Aquela úlcera maneira, irmão. Maneira. Gota. Caralho. A gente não vai nem citar a bacia aqui, né? Não. Qual a bacia? Mas continue. Ele resolve investigar o passado dele com relação ao Altair, né? Que foi o antecessor dele. Uhum. E ele vai em direção ao domínio do Império Otomano. O jogo se passa bastante em Constantinopla. Em Istambul. Istambul. Quem ganhou a guerra que bota o nome. Istambul. Mas isso é verdade. Quem ganha a guerra conta história.
Eu acho Constantinopla muito mais bonito que Istambul. Porém, sigamos, né? Uhum. E lá tem 4 chaves que ele precisa achar. Que o pai do Marco Polo, se não me engano, ele era um assassino. Para ele poder acessar a antiga fortaleza dos assassinos, lá na cidade, acho que era Masyaf. A cidade onde tinha a base do Altair. Uhum. E ele não pode deixar isso cair na mão dos Templários. Eu lembro que no final do Revelations, como o Ezio tá tendo visão com o Altair, o Desmond vai ficando loucaço, né? Se eu não, Sim. se eu não me engano, ele mata aquela mina, a Lucy. Sim. Ele mata ela no final do Brotherhood. É no final do Brotherhood. É no final do Brotherhood que ele mata a menina. No final do Brotherhood, mas no final do Brotherhood, ele some. Porque quando ele mata o menino, ele some, ele some. Rola um mexilhão feio ali, todo mundo morreu, / sumiu, e a gente joga ali o Revelations durante boa parte do jogo, sem saber muito bem que bulhufas aconteceu com o Desmond. Não que a gente ligasse muito pra ele, né? Mas enfim. Realmente. Whatever. Eu lembro que eles venderam muito esse Liberations com o mote da... Revelation! Porra do jogo, com a ideia da Hidden Blade com ganchinho e você brincar de... de fazer bomba caseira. Eles tinham botado essa mecânica... Eles implementaram a mecânica de você combinar itens e fazer bombas com efeitos diferentes. E tem Shu. Tem Shu? Tem Shu? Hidden Blade com ganchinho. Tem Shu. Tem Shu! Caralho, tu lembrou que tem Shu, moleque. A gente é velho, cara. Pode ser. Né? Bom. Eu confesso, cara, que eu joguei mais o 2 e o Brotherhood, né? O Revelation eu não joguei tanto, mas é maneiro porque ele fica naquela parada do Mediterrâneo. Uhum. Os cenário dele. Os italianos e o Império Otomano existiam um contato forte, porque o monopólio das especiarias não era feito de sacanagem. Eles que mantinham essa porra. Por isso que a Itália era tão rica. Não, é assim, eu acho que o Revelations ele veio mais para fechar um pouco do ciclo. Teve uma pitadinha, assim, eu acredito, no fundo do meu coraçãozinho aqui, que quase não dá para escutar bater, que teve uma pitadinha de fanservice, entendeu? Por conta dessa parada, tipo assim, o Desmond estava vivendo Altair, aí o Desmond viveu com Ezio, e por que o cara não linka os dois? Enfim, então eu posso estar errado? Super possível. Ele veio para arrumar as pontas soltas. Tanto que historicamente, como eu falei antes, historicamente, eu digo no quesito de história real do mundo, do nosso mundo aqui, @IRL em real life, ele não adiciona tantas coisas. Tipo, o 2 e o Brotherhood, eles têm momentos históricos importantérrimos, tá ligado? Como você já falou aqui, envolvimentos de personagens históricos grandiosíssimos e tal. E o Revelations, ele veio meio que tipo assim, vamos tapar todos aqueles buraquinhos que as pessoas ficaram apontando ali, aquelas pessoas mais irritantes, assim, que focam muito nos conhecimentos mais específicos que o jogo apresenta, e vamos tapar tudo bonitinho. A gente aproveita já faz esse fanservicezinho leve aqui de poder jogar com o Ezio e ver o Altair, e às vezes jogar com o Altair. Então, foi uma coisa bem mais amena, assim, né? Tipo, dentro da trilogia do Ezio. Que, diga-se de passagem, né? No fim das contas, só para complementar aqui, foi lançado como um box, né? Ezio's Trilogy, que vem todos os 3, o 2, o Brotherhood e o Revelations. Caso a pessoa tenha interesse, dá para encontrar na internet aí à venda. Mas o Ezio's Trilogy, ele é mais recente, se não me engano. Que conta. É a mesma coisa, eles lançaram depois só pra dizer que tava tudo junto. Eles juntaram tudo fizeram juntos e Shallow Now no jogo e fez uma parada só agora. E assim. Sim, e é assim eles terminaram eles terminaram toda essa sequência do Ezio. E por consequência do Altair, mas a gente acaba, se não me engano, o Altair acaba voltando mais pra frente em outros spin-offs. Eu só quero fazer o disclaimer também da questão.
não sei se estou usando a palavra disclaimer errado, mas enfim. Que, tipo, até tem bastante personagens históricos, cara. Por exemplo, é citado o Nicolau e o Mafeu Polo, que são o pai e o tio do Marco Polo. É citado o Sulimão Magnífico, que foi um dos imperadores otomanos. E outros personagens que são de fato históricos. Só que eu não sei dar tanto pitaco, porque eu não estudei tanto o Império Otomano. Mas até tem. Para mim, o 2 e o Brotherhood eu conheço mais. Mas existem personagens históricos, sim. Mas eu concordo com o Caio, que foi mais para fechar a história do Ezio. Ele pareceu muito na época como a gente tem que resolver tudo isso aqui, a gente tem que finalizar e vamos terminar nisso aqui e bola pra frente. Um pequeno momento Teacher Caio aqui para esclarecer a dúvida do amigo Diogo ali. Disclaimer pode ser utilizado para dar o intuito de aviso. É um aviso, um esclarecimento, porém é mais comum que ele seja utilizado com o sentido de exoneração ou isenção de responsabilidade. Ah, sim. Então, mas é válido, você não está usando ele de maneira incorreta porque você está dando um aviso, né? Uma nota de esclarecimento. Muito obrigado. O relator continua presente dentro de todos os conformes. Isso. Bom. Aí depois disso temos o 3, que a gente vai ignorar e vamos pro 4. O que é isso, Assassin's Creed 3? Terminando então essa história do nosso... provavelmente o assassino favorito de todo mundo, o Ezio Auditore, a Ubisoft decidiu então partir para uma nova. Ela nos lança Assassin's Creed 3 num cenário mais novo, do que mais recente entre aspas, né? Bem mais recente do que os outros, que eram 300 anos depois, se não me engano. Isso, 300 anos depois, nos Estados Unidos, durante a Guerra da Independência, que chama? A Guerra da Independência. Durante a Guerra da Independência. E ele foi um Assassin's Creed diferente. Foi uma merda. Agora você tá liberado pra falar que é uma merda, entendeu? Deixa eu terminar de falar. E eles lançaram esse Assassin's Creed 3 falando sobre a Revolução nos Estados Unidos, sobre a Guerra da Independência. E parecia interessante à primeira vista você ser um assassino meio indígena e aquele machadinho parecia legal pra cacete, mas o Tomahawk, o nome do o Tomahawk. É um machado chamado Tomahawk. Isso, obrigado. O Tomahawk, mas pra mim o protagonista não rendeu. Deixa eu esclarecer isso aí antes que tu arrume um problema pra gente aí, Jorge. A gente gosta de índio, valeu? Índio claro. Índio é legal, tá? Não tem problema o boneco ser índio. Mas sacanearam os índios com esse personagem merda aí. Aí, ó, tá vendo? É isso aí. Esse é o ponto que a gente tá querendo colocar. O índio trouxe uma coisa... um personagem melhor. Eu também acho, até porque o índio ele trouxe uma coisa muito importante pra sociedade, ó. Lá vem. Tabaco. Que pariu. Caraca. Bota o polinho aí. Não, mentira. Eu só queria fazer um disclaimer aqui, as opiniões dos membros do podcast não refletem a opinião desse podcast. Não reflete a opinião da empresa. Exato. Cara, vamos lá. Os problemas que eu vejo no Assassin's Creed 3. Você sai da Itália renascentista, você sai da capital milenar de Roma, você sai de Istambul, que já foi Constantinopla, que já foi Bizâncio. Você sai de um lugar que a porra da arquitetura foda, com história. Com calçada, porra. Tem calçada, caralho. Tudo bonito, obra de arte, puteiro pra todo onde. E você vai pra porra da roça dos Estados Unidos, que não tem a caralho de um prédio maior que 3 andares. E a porra do personagem é uma porta. Lama pra tudo que é lado. Lama. Assim, e a jogabilidade era uma bosta. Eles fazem uma modificação de novo no jogo, com questão de jogabilidade. Agora acho que uma das maiores mudanças que eles fazem é que agora você pode escolher se o parkour vai subir ou vai descer. Antes era automático. Era automático, era meio... Ai, meu Deus. E uma parada, acho que a única coisa que eu gosto desse é a mecânica de caçada. De você caçar. A mecânica de caçada é bom pra citar um outro ponto, que nos Assassin's Creed anteriores, você não tinha
a prática do parkour em ambientes de floresta. Você tinha uma coisinha ou outra ali, assim, mas você estava sempre em cidades grandes, escalando prédios, escalando casa. Aqui você tem, por conta da caçada, você tem essa integração com a natureza. Você sobe árvore, galho, é um mix de Mowgli, Tarzan e Assassin's Creed, que faz com que era para dar um ar novo, mas ficou meio capenga. Parecia uma boa ideia, mas a execução do personagem em si falhou um pouco pra mim, assim. Assim, pro público americano deve ter sido mais interessante. Pra mim, eu caguei, cara. Achei uma bosta. Pô, se tivesse aqui no Brasil, entendeu? Seria melhor? Se tivesse, na Guerra do Paraguai, por exemplo, porra. Seria do caralho, seria muito mais foda. Seria interessante. Porra, um Assassin's Creed na Guerra do Paraguai seria maneiro. Bom, ninguém mais, acho que assim, ninguém mais gosta, segue. Ninguém se importa. Né? A gente teve algumas mas a gente teve aparições históricas importantes desse Assassin's Creed. Teve George Washington. George Washington. Tem Adams, tem toda a galera da Revolução, da Guerra de... Thomas Jefferson, né? Sim. Isso, Thomas Jefferson. Vou fazer uma pergunta que vai definir se a gente continua falando disso ou não. Aparece o Adam Sandler? Não. Então vamos pro próximo. Assassin's Creed 4. Agora a gente fala Black Flags, né? Isso. Então, passando Assassin's Creed 3, a gente chega em finalmente o meu Assassin's Creed favorito. Assassin's Creed 4 Black Flag, um ótimo jogo de piratas, que pra mim ele deveria ter sido continuado como uma outra série sobre piratas, porque que coisa bonita é aquele esquema de você dirigir o barco. Não é dirigir, eu sei. Pilotar o seu barco, navegar o seu barco, obrigado. O Assassin's Creed Black Flag, ele passa-se no Caribe, durante a famosa época de ouro da pirataria. Você vê as grandes figuras históricas, Barba Negra, você vê a... Pirata de Chapéu de Palha, Gold Roger... Você vê a Calamity, a Mary Queen e as duas piratas meninas que se escondiam de homem, eu esqueci o nome delas, mas elas são muito... Mary Read e Anne Bonny. Isso! Exatamente, obrigado. E uma série de outros personagens daquela época. Você vê como a Marinha Britânica era importante. Não só a Marinha Britânica, né? Porque também tem... A espanhola. A espanhola e a Invencível Armada. Sim. E a marinha das Companhias das Índias, né? Que era uma marinha especial, era uma marinha diferente. Não fazia parte do Império. Era uma marinha de uma empresa. Era uma companhia... A Companhia das Índias Orientais é tipo a Petrobras, já. É a Petrobras com um exército... seria a Petrobras se eles tivessem oficialmente um exército particular também. Porque qual a parada? Mas teoricamente eles têm, cara. Tem a Companhia das Índias Ocidentais e tem a da Companhia das Orientais. Uma é da Inglaterra, a outra é da Holanda. Agora eu não lembro qual é a qual. Eu acho que das Orientais é da Holanda e a Ocidental é da Inglaterra. Não tô correto aí, quem tiver informação pode mandar, mas eu acho que é isso. Vamos seguir. Então eu vou fazer Eu vou só falar uma coisa. Black Flag é tudo que o One Piece deveria ter sido. O jogo do One Piece. Eita! Você tem que ser específico, porque tem Pirate Warriors 1, 2 e 3, tem o New World, tem o... O New World é aquele que você tem um barquinho, né? Eu acho que é. Então, esse aí. Pegar. Tá. Essa é a galera do avião. Mas enfim, eu acho que assim, muito surfou por causa do Piratas do Caribe, galera. Com certeza. Cara, mas é o trend de mercado. Por exemplo, hoje em dia tudo é viking. Até o jogo da From Software novo vai ser baseado em mitologia nórdica. Palhaçada. Não tá fazendo Não, tem um jogo baseado na mitologia brasileira dos índios, cara. Tanto que existia um leak ou um pessoal acreditava pelo Reddit na E3 e que ia ser anunciado esse ano, 2019, um Assassin's Creed Viking. E não aconteceu. Uma pena. Bom, né, cara? Acho que tem, assim, chega, caralho, pelo amor de Deus.
Eu não ia falar que tem que acabar Assassin's Creed, não, mas agora que o Diogo trouxe essa tona, eu posso falar sem medo. Tem que acabar o Assassin's Creed. Pelo menos por uns 5 anos aí. Deixa a Porque Disney virou, comprar a saga virou 007, né, cara? É a fórmula. É. Mas Mas eu gosto de 007, mas não sai todo tem ano. poucos filmes que são ruins, Não, entendeu? a gente- Assassin's Creed ruim a dar com pau aí. Guarda isso pra quando a gente for falar do... Caralho, a porra do Assassin's Creed na França. Unity. O Unity. Guarda Unity. isso pra quando a gente for falar do Unity. Tá, olha só. O que eu ia falar sobre o Assassin's Creed Black Flag? Tirando todas essas coisas que foram faladas aqui sobre a temática do Assassin's Creed Black Flag, a importância histórica do Assassin's Creed Black Flag e todos os comparativos que foram feitos com outros jogos e filmes e etc. do Assassin's Creed Black Flag, eu venho aqui com a parte sobre a qual eu gosto mais de falar, que me compete mais porque é o que eu entendo melhor, que é a jogabilidade. O Assassin's Creed Black Flag veio para destoar completamente da jogabilidade dos outros Assassin's Creed, porque ninguém fala que você é um assassino, viado. Você é um pirata. Não, Ninguém que jogou essa porra fala assim, não, você é o assassino que tem um navio. Velho, você é um pirata. Para. E- Nem o personagem se importa com essa porra. Exato, exato. Não, então, em questão de história, o Edward. É o Edward? O nome dele? É, o diga de Edward, passagem. o Edward Kennedy, ele oficialmente só se torna um assassino, ele só termina o treinamento dele no final do jogo. Aham. Diga de Sem tirar passagem. que geralmente piratas cometiam um assassinato, então pela palavra eles são assassinos. Tem Hidden Blade, diga-se de passagem. Muito mais eficaz. Ó, mais uma coisa. O Edward Kenway, que é o personagem com quem você joga no Assassin's Creed Black Flag, é avô do Connor Kenway, que é o protagonista indígena do Assassin's Creed 3. Pra tu ver, né? As novas gerações plantão. Millennial É uma merda mesmo, né? Porra, Que pariu. foda. Esses millennials do século passado, né? Mas então, ainda Não aqui, esconde de mim. ainda sobre a jogabilidade, por que ele destoa dos outros e isso faz com que ele seja um dos divisores de água dentro da saga do Assassin's Creed? Porque é grande pra caralho e bonito pra porra. Exato, ele te traz um jogo com um mapa gigante que é dividido em ilhas. Sim. Então, como você se desloca entre as ilhas? Num fucking navio. E você navega, e você tem combates navais, e você tem os encontros épicos com os navios badass motherfuckers que saem de dentro de um turbilhão de nuvem e de raio, e você olha o navio e ele tem 18 andares a mais do que o seu. E você tu fala, fica fudeu. E você fica com o brioco que não passa nem o Wi-Fi, e tu vai assim mesmo. E É o que a jogo- briga com o navio. Ai, briga com o navio era caralho. As brigas Poxa, eram muito boas, cara. Você começava o combate com o navio nos canhões e em determinado momento você decidia que era hora de pular pra cima do navio. Você invadia, pilhava, saqueava como um bom pirata. E Você caçava animais marinhos, baleia, Sim. tubarão, porque você tinha o sistema de crafting para você poder construir as suas novas roupas, as suas novas armas, melhorias dos navios. eu lembro que você fazia tudo isso pra ter mais Coldrix, pra andar com mais revólveres na época. Tem No uma hora final, que você vira você tem 6 papaco, revólveres. Né? Era muito bom que você só via ele, tipo, atirava, puxava um, botava outro, puxava aí. É o Reaper, né, viado? Olha aí. Era o Reaper improvisado. Ele não tinha. Ele tinha Ainda uma bem que bala o Igor em não cada tá na rifle. chamada. Não. Mais uma vez. Mas mas eu quero voltar um pouco. A arma. E esse Assassin's Creed introduziu uma das armas mais divertidas da série. O canhão. A Zarabatana. Caraca, a Zarabatana é muito broca, meu irmão. Era muito engraçado. Zarabatana pra explodir! Zarabatana pra dormir! Batendo pra explodir é muito escroto. A Zarabatana, você recebe ela pro final do jogo, porque senão não teria graça. Depois que você pega a Zarabatana e você tem dardo pra deixar o cara puto, pra deixar o cara dormindo, pra matar o cara sem ninguém saber, pra fazer café pra você, entre outras coisas, o jogo ele se torna um playground diferente. Ele chega a um tema de como eu posso zoar meus inimigos. Eu vou ficar aqui, eu vou dar uma Zarabatana nesse cara pra ele ficar puto e matar Ele vai todo dar uma mundo. zarabatana nela, ele vai dar uma zarabatana barato. Né? Cara, eu tava assim, essa parada me lembra mais o querido desenho antigo Laboratório Submarino.
2021, muito bom. 2021. Nosso querido episódio do Zarabatana. Eu lembro desse episódio. Ah, Bom, sobre história, né? História verídica. Não tenho muito o que falar do Assassin's Creed Black Flag. era de Ouro dos imperialismo. Piratas. De Ouro dos Piratas. É isso, Ouro dos Piratas. Cara, fora que tinha a parada das ruínas, as cidades. Era Ruínas muito maneiro, né, cara? Eu não joguei o Black Flags, né? Eu baixei aquele o Freedom Cry e não joguei, mas o Black Flags eu não joguei. Ele tem algum encontro, tipo, com antigos piratas, né, não, Caio? Ué, Como é que você viu o filme, velho? Você encontra com o Barba Negra. Você tem toda uma série de outros piratas famosos também. Com o Bartolomeu. Bartolomeu. Esqueci o nome do resto do cara, com Calico Jack. Você encontra uma porrada de pirata famoso. Barba Negra não, Eduard Teach. Vamos Isso, usar o Eduardo nome. Teach. o Nome nome de mamãe. Barba Negra, Barba Exato. Branca, encontra com o Ace, encontra com o Bartolomeu Kuma, encontra com o... O próximo é o Unity ou o Syndicate? Só por Unity. nome. Unity. Não, na verdade, junto com o Assassin's Creed Black Flag, tem o Assassin's Creed Rogue, que eu vou Sim. tirar só eu vou tirar só 2 minutinhos para falar dele aqui bem rápido, porque em questão histórica, ele se passa na meiuca ali da história do Assassin's Creed 3, que é a Revolução Americana. Então ele se passa ali na meiuca do período em que a guerra acontece. Só que a história do jogo, não relacionada com o período histórico, é interessante porque é o primeiro e, se eu não me engano, o único Assassin's Creed no qual você joga com um assassino que vira templário. Você Isso. acompanha o processo dele se tornar um templário, você vê as motivações que fazem com que você passa, né, durante o jogo pelo processo que cria as motivações para ele se tornar um templário, e eu pelo menos não consegui, tipo, tirar a justificativa do cara para ter virado templário, porque os assassinos eram tudo uns cuzão, tá ligado? Tipo, e aí o jogo ele narra essa trajetória desse personagem enquanto se tornando templário. Na verdade, ele não se torna um templário imediatamente. Ele vai trabalhando junto com os templários, mas ele não tem um objetivo igual ao dos templários. O objetivo dele caminha em paralelo, mas tem um ponto final diferente. Então ele vai tentando impedir os assassinos de conseguir as joias do infinito lá do Assassin's Creed lá, os negócios lá. E aí, o final do jogo é bem dramático. Mas ele não é um jogo que tenha sido... Ele também tem sistema de navegação, porque foi lançado junto com o Black Flag, só que o Black Flag ele tem um mapa todo voltado para um meio caribenho. E o Rogue ele é um mapa ártico. Você vai para as geleiras, você entra numa caverna de gelo e entra na porrada com o urso polar. É mó doideira. Mas não é um jogo realmente... Você tentou roubar a Coca-Cola do cara, viado? Então, a primeira propaganda da Coca-Cola tinha um assassino jantando um urso na porrada. Só que acharam que era muito violento e decidiram mudar só pro urso polar. Mas não é um jogo interessante o bastante para que as pessoas que simplesmente jogam por jogar acabem gostando, entendeu? Ele é bem fraquinho, assim, sabe? Ele veio um pouco na onda do Black Flag. Black Flag. Eles foram Olha, praticamente juntos, né? Piada intencional aí. Ele veio nessa onda que também trouxe a mecânica de barcos, mas ele realmente foi um pouco apagado. Eu lembrava, ele se passa todo na parte mais norte das Américas, então é realmente o gelo, essas coisas. Eu achava muito irado quando eles mostravam aqueles barcos grandões passando pelas geleiras, quebrando o gelo. Aquilo ali é muito sinistro, meu irmão, porque você tem que mirar com os teus canhões, que você faz uns improvements que servem para ele conseguir destruir as geleiras. E se você não conseguir acertar as geleiras até o seu navio chegar no lugar onde você tem que passar, você bate e se afunda, mané. O bagulho é louco. Mas bom, agora a gente já falou do Rogue, a gente pode ir pro Unity. Passando o Rogue, a gente chega então em Assassin's Creed Unity, em um dos momentos históricos mais, como o ditado popular diz, dedo no cu e gritaria da nossa história.
A Grande Revolução Francesa, cabeças rolando pra todo lado. Loucura, loucura, loucura. O Unity eu acho muito maneiro. E tem algumas personalidades que são bem legais, né? Lá no Unity. Sim, ele Tem, mostra. você encontra o Cardeal Richelieu, né? Sim, grande Sim, vilão sim. dos Três Mosqueteiros. Mas Que é uma pessoa de verdade, cara. Uhum. Sim. Né? Apesar do local, o Unity ele teve uns problemas no lançamento de bug, mas eles conseguiram resolver isso depois. O lançamento dele foi um pouco conturbado. Ubisoft, né, cara? Se não tem um bugzinho, não é Ubisoft. Não, Isso. você tem um bug. Cara. Eu acho que hoje em dia se tem um bugzinho aqui e ali é de boa. O problema é quando os bugs eles te atrapalham em tudo. Não, sim, o Unity eu lembro que teve várias tretas no. Teve, ele começou ruim. De bugs. Mas eles conseguiram consertar ele. E o Unity, ele foi importante pra Ubisoft perceber que não dá pra ficar fazendo um Assassin's Creed por ano. A gente precisa de tempo pra produzir esses jogos. Então, daí pra frente, eles começaram a dar um pouco mais de espaço entre cada Assassin's Creed, até pra equipe poder fazer isso com calma, né? Entendi. Cara, mas o Paulinho falou das figuras históricas. Ele citou o Cardeal Richelieu, mas eu vou citar um que eu considero mais importante, que é o Marquês de Sade. Sim. Caraca, cara. O primeiro roteirista de putaria do nosso. A gente teve também A gente tem Maria Antonieta, Maria Antonieta. Não por muito tempo, mas tem, né? A gente teve também. Mas a Maria Antonieta também ela perde a cabeça muito rápido, né, gente? O Igor vai não estar aqui, mas o espírito da piada ruim fica, cara. Né? A gente teve também o Chamalier Dion, um espião famoso da França. Como é que é o nome desse senhor, por favor? Chamalier Dion. Ele passou a maior parte da vida dele como um espião fingindo que era mulher. Rapaz, deixa eu procurar a história desse cara aqui que eu vou roubar pra botar no livro. Olha só um adendo rápido aqui. A minha participação sobre Assassin's Creed Unity vai ser bem breve. Ele adicionou multiplayer cooperativo. Sim. Né? Questão de jogabilidade. E ele foi importante recentemente por conta do incêndio que destruiu uma obra lá na Catedral de Notre Dame. E no jogo você tem a Catedral de Notre Dame, uma réplica impecável. E aí a Ubisoft, num apelo ali super amistoso, cedeu várias cópias de graça durante um período do Assassin's Creed Unity. E também doou pra restauração de Notre Dame. Exatamente, doou 500kk para a restauração da Catedral de Notre Dame ali. Disponibilizou os renders da Catedral do jogo para eles poderem ter uma base ali para poder reconstruir a Catedral. Isso é legal, essa parte eu não sabia dos renders, mas eles fizeram um trabalho bonito pra isso. Eu achei legal o Ubisoft mostrando. Isso é importante, né, cara? Porque em todo Assassin's Creed, assim, principalmente os que são na Europa, né? E o do Egito e o da Grécia, tem várias obras de arte, monumentos, que se der alguma merda, tem um backup pra copiar, né? Exato. Esse é o grande projeto secreto Assassin's Creed. É um grande backup, é um grande TCC de catedrático de história, essa porra. Exatamente. Sim. Mas então... teve um problema. Perdão, continua. Não, pode continuar, fala. Teve um problema no Assassin's Creed Unity por causa da questão da reinterpretação histórica, né? Porque, tipo, o Arno, o protagonista, ele é um nobre e é meio colocado a nobreza francesa como as vítimas. Não deixam de ser vítimas porque eles tomaram no cu, né? Mas, tipo, pintou a nobreza francesa. Pintou a nobreza francesa como boazinha. Falou que o velho da Havan é um pobre coitado. Mentiu rude. Isso deu uma merda, né? Porque, por exemplo, um ministro francês, se eu não me engano, reclamou falando que estavam castigando o Robespierre como se fosse um monstro. E assim, brother, o Robespierre ele perdeu a mão, cara. A Revolução Francesa... A Revolução Francesa, todo mundo perdeu a mão, né? Nego fez merda. Por exemplo, no início teve a questão da inflação, né? E o aumento do preço do pão. E vagabundo saiu matando padeiro. Porque aparentemente é a culpa do cara que a farinha tá cara pra caralho.
Porque é impossível você tipo, pegar o povo naquela época iletrado, porque tipo, nunca foi nenhuma revolução do povo. O povo é a massa ali, mas quem coordena são militares, intelectuais, geralmente abaixo da nobreza, às vezes o clero, mas eventualmente nego perde a linha. Uhum. Porra, os partidos de esquerda da França tiveram um filho quando vieram essa porra. A França, ela teve uma época muito complicada durante a Revolução. A mãe da democracia moderna, né? Tipo, por causa da Revolução, a gente tem esse conceito da democracia que é hoje. Uhum. Mas realmente, cara, tipo, você não pode pintar Até porque, tipo assim, numa guerra não tem heróis e vilões, né? Todo mundo tá errado, todo mundo tá certo ao mesmo tempo. Não, geralmente o meu lado vai estar certo. Você citou esse detalhe do personagem principal do Unity, como é que é o nome dele? O Arno. Eu achei que eu achei que o Arno, no início, eles tentaram emular um pouco do Ezio. Sim. Eles tentam fazer uma Mas é uma fórmula que funciona, se é uma fórmula que funciona, é claro que eles vão botar de novo. Sim. O Edward, ele é diferente do Ezio, é um bom protagonista. Sim, do Black Flag. Sim, mas eu concordo que foi meio preguiçoso eles pegarem e fazerem meio parecido com o Ezio. Eu não sei se eu diria que é preguiçoso, eu diria que eles tentaram puxar um personagem a la Ezio de volta pra talvez recuperar a galera que não curtiu o Black Flag, porque teve gente que gosta muito de Assassin's Creed, que quando jogou o Black Flag não curtiu porque ele realmente é um jogo de piratas, mais do que um jogo de assassinos. E eles tentaram voltar com isso, trazendo um personagem que tentava emular um dos assassinos mais carismáticos e amados da franquia, que é o Ezio. O melhor assassino da franquia. O melhor assassino, Nome de bicho velho. E o Unity, ele é um jogo bem divertido. Eles deram uma ajeitada boa na questão de gameplay. E eles trouxeram também armas novas. Você já vê as armas de fogo já tem um papel maior nesse do que no próprio Black Flag. Você já mira melhor. Porque tipo, já tem o cardeal RG, que era famoso pela artilharia. Já é o período do rococó, do iluminismo. Sim, você então, já é dedo no cu e gritaria. Você já vê um pouco. Você já começa a ver uns rifles que até o próprio. Mosquete. Os mosquetes. Você viu os mosquetes que o próprio Napoleão vai usar mais pra frente também, nas guerras napoleônicas ali. Inclusive, daqui a pouco, já estamos na Revolução Francesa, né? Daqui a pouco chega no Conde de Monte Cristo. Sim. Que já é guerras napoleônicas ali. Ou é depois, não lembro agora. Não, é pós-guerras napoleônicas. É que o Napoleão já está exilado em Elba. E claro que, como sempre, você tem toda essa licença poética, eles trazem para o jogo, principalmente na DLC, uma arma sensacional que é a guilhotine. Que é não, né? Porque é um canhão um canhão de mão com um machado na ponta. Cara, mas isso é super viável. Entendeu? Sim, maravilhoso. Isso é super viável. É maravilhoso e ao mesmo tempo super viável. Nada mais bonito, nada mais interessante para apimentar um jogo, um canhão que você lança um machado. É um canhão com uma baioneta. Pensar assim. Tem fotos disso. Caralho, é um canhão com uma baioneta. Em algum lugar do Japão, o mangaka teve uma ideia. Ok. Hideo Kojima teve um orgasmo. Tô aguardando na season que vem de animes do mercado sair um anime de um cara que a arma principal dele é um canhão com uma baioneta, que na verdade é um machado. Não, na próxima temporada do Shingeki no Kyojin, o Eren vai arrumar uma arma dessa, viado. Na forma de titã ainda, pra ficar isso, exatamente. Não, exato. É claro que é a forma de titã. Queremos exagero. Tá, sobre o Assassin's Creed Unity. Acho que foi, né? Foi? Não vai falar sobre jogabilidade não, Caio? Ah, merda. Nossa, porque assim, olha só. Vamos lá, deixa eu passar pra vocês aqui a Vai falando aí. É assim, ó, olha só. Assassin's Creed Unity, em quesito de jogabilidade, ele trouxe o co-op.
multiplayer cooperativo. E é isso. A história do jogo é legal, historicamente falando mesmo, é interessante, Revolução Francesa, né? Mas como jogo, ele não tem nenhum adicional absurdo. Você tem uma parada tipo umas classes, né? Tem uma parada parecida, não tem? As classes dos personagens? Você tem árvore de talento. Isso, uma porra dessa aqui, pra você ter uma ideia, é tão passável, assim, ó, tipo, dá pra você passar pra trás com tanta facilidade que, tipo, o nego nem falava sobre isso quando o jogo foi lançado, tipo... Não, eu achei que são árvores de talento que facilitam a vida A do jogador. relevância é que dentro do estilo de jogo que o Assassin's Creed ainda tinha, ela não era aplicável de uma maneira muito efetiva, digamos assim, sabe? Sim. Eu deixei ali a foto da Guilhotine Guns, quem quiser dar uma olhada, tá no chat. Eu tenho outras fotos reais, cara, que tem isso mesmo. Eu já até mostrei pro jogo uma vez um mosquete que virava um machado. Eu tinha um machado, eu posso mostrar pra vocês depois. Caramba. Não, tem várias armas assim, várias armas com a baioneta que é o machado. Parece prático uma época em que a sua arma dava um tiro e depois você precisava O nome da arma era A Cirurgiã. Pronto, é isso. Mas a baioneta era importante numa época em que a sua arma dava um tiro e depois você precisava de uns 3 minutos para recarregar ou mais? Umas 2 horas. Isso é relativo, isso depende da pessoa mais, cara, do que do... Não era uma arma automática, né? Como hoje. Não. Bom, passando essa loucura toda que foi a Revolução Francesa, a gente chega em Syndicate. Esse eu joguei. Outra revolução, dessa vez Exato, a gente passa por um outro momento de revolução que marcou o mundo. Dessa vez de uma forma visualmente, acho que... Não sei se eu posso dizer que é menos agressiva, porque as coisas feitas em horas de trabalho eram exorbitantes, né? A Revolução Industrial na nossa querida Inglaterra. E outra coisa, eu não vou nem considerar esse um Assassin's Creed, porque isso aí é quase uma gangue. O cara tem quase uma gangue. Aquilo ali, o cara é um profissional do crime. Aquilo é Peaky Blinders. Né? Isso, moleque. Aquilo ali é Peaky Blinders. Esse Assassin's Creed, acho que ele foi o primeiro a te dar mais de um personagem pra você jogar, porque você joga o Syndicate todo com os gêmeos, né? São 2 irmãos gêmeos, o menino e a menina, o Jacob e a Jacoba. Não, peraí. Eve, acho que é Eve. Eve. É isso. Jacob é a Eve, né? Isso. E ele tem todo aquele... Ele tem aquele ar, aquele background de revolução industrial, de dias escuros, crianças trabalhando 16 horas por dia. Que isso, saudável. Carvão, mais carvão do que oxigênio no ar, né? Saudável também, saudável. O bom de você sentir o carvão no ar Jack Stripador é que quando também você bebia água suja, já filtrava automaticamente no seu organismo. Jack Stripador é dessa época? Sim. Ah, verdade. E tem... É citado ele. Ele é citado. É verdade. Tem uma DLC, se eu não me engano, Jack Stripador. Se já tem uma DLC, já forçou a amizade aqui. Sim. Nessa época, a Ubisoft estava vindo com força com essa mecânica nova pra saga do Assassin's Creed, em teoria, de DLCs. O DLC. A grande nova forma que a indústria de jogos descobriu pra se manter viva. Alguém quer... Bom, Polinho, eu deixo contigo essa. O jogo não é nem mais um assassino, cara. O cara era um profissional do crime mesmo, cara. Tipo, a jogabilidade toda é essa. Você faz parte de uma gangue. E também é um assassino. Só isso. Na real, qual era a parada? O Jacob era o maluco de gangue, porradeiro, e a irmã era mais furtiva. Ela tinha o visual dela era muito mais de uma assassina furtiva, e o Jacob, ele tinha toda a cara... Tanto que o Jacob usava um soco inglês como arma principal. Porra. Não. Ele também tinha aquele bastão que era uma espada.
Era uma bengala, não era uma bengala porque ele não apoiava no pé, era simplesmente um bastão que a galera usava que tinha uma espada. É bem na Mas- espada, né? Não, era bem na espada mesmo, pô. É, Porra, assim, mas o cara é porque batia. na verdade, ó, aí o que eu acho? Que o Assassin's Creed sempre teve uma mecânica de jogo que te permitia fazer aquilo que você quisesse. Só que você definitivamente teria mais dificuldade em uma abordagem mais Rambo, porque é um jogo com o nome de Assassin's Creed. Então, na teoria, você deveria ser mais furtivo. A proposta era essa. Exato. Todo jogo te deu, praticamente todo jogo da saga, todos os jogos da saga te deram a oportunidade de chegar lá, tiro, porrada e bomba, jantando todo mundo da esquerda pra direita na porrada, só que era muito mais difícil. E nesse jogo, para que você tivesse a possibilidade de ter a escolha efetivamente funcional, eles dividiram o jogo em 2 personagens. Um que é full frontal, é o maluco que peita mesmo, e, meu irmão, porradaria hooligan, tá ligado? E a irmã do cara... Bastante hooligan. E a irmã do cara é tipo assim, pô, piscou, morreu, irmão. Sabe qual é? Mas ainda assim, é um jogo que ainda tava numa repetição, assim, ó. Eles ainda estavam naquele bagulho de lançar Assassin's Creed igual água, tá ligado? E Não. Não, ele demorou bastante. Ele demorou bastante. Entre aspas. Cara, acho que foi 2 anos e meio do Unity pro Syndicate. Pensa que eles estavam lançando 2 por ano. 2 anos e meio é o mínimo. E ele, assim, o Syndicate, ele veio bem trabalhado. Exatamente. E aquele negócio. É alguma coisa. A questão histórica volta a ser fundamental, né? Tipo, pô, você encontra Charles Dixon, você encontra Karl Marx, você encontra Charles Darwin, entendeu? Tipo, então é muito, muito legal. E era do Marx, o nome perigoso. Entendeu? E é uma Eu pessoa. até segurei a piada. É uma também. pessoa Eu que tinha uma aqui que eu existe segurei, de mas verdade. E é uma parte que é muito interessante, que a Revolução Industrial, ela dá início à Revolução Científica. Então você vai ter pessoas trabalhando com ondas, você vai ter pessoas trabalhando com eletricidade, vai ter pessoas, inventos dessa época, entendeu? E eu acho isso muito legal. Me valendo desse teu comentário, só um backtrack aqui para falar sobre o Assassin's Creed Rogue, para não dizer que ele é totalmente ignorável. Eu acho que é Benjamin Franklin que a gente encontra no Assassin's Creed Rogue. Benjamin Franklin. Se eu não me engano, é Benjamin Franklin que a gente encontra, né? Estados Unidos... Benjamin Franklin, é isso aí, Benjamin Franklin. E Washington. Tem uma missão que George Washington tinha um irmão, não tinha? Eu acho que tinha. E aí tem uma missão que querem matar querem matar George Washington e você tem que impedir. Tem uns personagens importantes lá no Assassin's Creed Rogue. Só para não dizer que o jogo não tem nem personagem importante, historicamente falando. Voltando agora pro esse Assassin's Creed aí que o Paulinho gosta aí. Porque é o único que eu joguei, né, cara? Isso e o Black Flag. O Black Flag não, o Freedom's Cry. Caraca, é muito aleatório. É tipo, eu joguei Assassin's Creed Chronicles Rússia e joguei Assassin's Creed 1 só. Bom, Esquisito. Alguém mais vai fazer alguma adição aí no Assassin's Creed Oficina? Cara, eu confesso que eu não joguei. Eu joguei pouco dele, mas eu gostei do nosso amigo Assassin's Creed Sindicato. Isso aí. Exato. Sindicato, Foi nesse Assassin's Creed aí que os problemas dos trabalhadores começaram a serem resolvidos e a aumentarem, quando apareceu o sindicato. Quando apareceu a Revolução Industrial, o sindicato tava precisando, né? Porque foi uma época difícil. Isso aí. Bom, eu também gostei bastante, achei as mecânicas não chegou a mudar muito, além do Por isso que eu falei da que 2 anos bengalinha, e meio não foi tudo isso. Né? Mas ele teve a adição de que agora você, entre muitas aspas, podia ser o Batman, porque você podia disparar a Hiding Blade e ela tinha cordinha atrás. Olha só, né? Todo aquele... o cenário para se mexer com steampunk é a Revolução Industrial. Né? Até porque... Eu acho que a gente pode parar aqui e deixar o próximo episódio para falar dos outros.
Então, esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima, Viajantes do Espaço.